O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo. O FPR Notícias está no ar. Para quem tem interesse em aprofundar os estudos na área de geologia, a UFPR está com uma oportunidade. A repórter Kathleen Koschek tem mais informações. Começam hoje as inscrições para o programa de pós-graduação em Geologia. São 22 vagas, 12 para o mestrado e 10 para o doutorado. Os interessados em concorrer podem se inscrever até o dia 13 no site que aparece aí na tela. Kathleen Koschek para o UFPR Notícias. Um centro de voluntários de Curitiba liga pessoas interessadas em ajudar com instituições que necessitam. E é possível ser voluntário mesmo sem sair de casa. O que você faz transforma um mundo. Com esse slogan, o Centro de Ação Voluntária, o CAV, atua em Curitiba há 16 anos. Através do site deles, qualquer um pode se inscrever para os mais variados tipos de voluntariado. São mais de 155 instituições e 1.200 vagas. Desde contação de histórias até para ajudar em reformas, como arquiteto ou engenheiro. Tudo depende da disponibilidade e capacitação de cada um. A gente trabalha com a ponte entre a instituição social e o voluntário. Então, como voluntário, quero atuar onde eu encontro uma vaga, e eu, como instituição social, que tenho demandas, que tenho muita coisa para fazer, como que eu posso buscar ajuda na sociedade civil. Então, a gente hoje tem um sistema onde essas instituições colocam suas vagas e os voluntários também fazem um cadastro para buscar essas vagas. Então, a gente faz esse cruzamento de informações para que voluntários estejam atuando e instituições estejam sendo atendidas, né? Ainda hoje, a maior desculpa que as pessoas arranjam para não se envolver com o trabalho voluntário é a falta de tempo. No entanto, práticas como voluntariado à distância, também promovidas pelo CAV, estão aí para resolver esse problema e fazer com que cada vez mais pessoas se envolvam com esse projeto. Muitas instituições aqui de Curitiba necessitam de voluntários, mas não presenciais, não precisam estar lá cumprindo agenda, horário junto, ou até mesmo tendo contato, por exemplo, com os doentes, os idosos, as próprias crianças que estão nessas entidades sociais. E o trabalho à distância, ele facilita isso, porque você pode simplesmente desenvolver alguma atividade. Se você é muito bom em computador, mexer em computador, organizar planilha, organizar evento, por que não ajudar uma entidade que tem um bazar, por exemplo, uma entidade que está precisando de um apoio numa documentação, numa formatação de um documento, enfim. E até mesmo usando o teu talento, da tua formação, um advogado, um jornalista, ele pode contribuir. O Centro de Ação Voluntária também promove palestras semanais para capacitar os seus voluntários. Esses eventos normalmente acabam sendo a porta de entrada para quem quer voluntariar e não sabe ainda por onde começar. A palestra me instruiu, me colocou no meio. Olha, o trabalho voluntário é a doação de tempo, talento com sensibilidade, né? Então, com a causa, com as pessoas mais próximas, enfim. E aí, realmente, ela serviu de base. O trabalho voluntário, para mim, ele me agrega profissionalmente 100%, eu consigo trazer novas experiências, novas pessoas, eu fiz amigos para o resto da vida, não só aqui na casa, mas nos próprios pontinhos onde a gente vai deixando um legado por aí. O alto índice de partos por cesariana tem preocupado as autoridades de saúde do Brasil. Hoje, o procedimento representa 40% dos nascimentos realizados pelo SUS. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse número deveria ficar abaixo dos 15%. Sobre este assunto, conversamos agora com o médico do Hospital de Clínicas e professor da UFPR, Carlos Miller Navarro. Olá, professor. O parto de cesariana, ele é perigoso? Veja, com a técnica que é realizada hoje, a cesariana é bastante segura. Então, na maioria das vezes, ela transcorre sem complicações, mas a questão é a comparação com o parto normal. Então, comparando a cesariana com o parto normal, mesmo em situações de baixo risco, a cesariana acrescenta um risco. Você tem um risco maior de complicações, porque é uma cirurgia de grande porte, tem risco de infecção, tem risco de ter um hematoma, tem risco de abrir os pontos. Então, esse risco, como eu falei, é baixo, mas ele existe. Então, numa situação em que não há necessidade de fazer cesariana, quando você faz, você acaba acrescentando risco.
E quais são os principais benefícios que o parto normal traz tanto para a mãe quanto para o bebê? Então, principalmente a preocupação que a gente tem é naquela gestante de baixo risco, aquela gestante que não tem nenhuma doença, não tem necessidade de fazer cesariana, o parto tem uma vantagem em relação ao bebê estar pronto para nascer, né? Ele fazer uma transição do meio intrauterino para o meio externo de forma espontânea, natural, no momento correto. E isso faz com que o bebê se adapte melhor, tanto a parte respiratória, a parte imunológica faz diferença quando ele nasce por via vaginal, né? Esse número de 40% ele é bem grande. Como que o Brasil conseguiu chegar nesse nível? Olha, eu tenho uma opinião sobre isso, né? Ao longo de 25 anos aí que eu lido com isso, a gente vai observando o que vai acontecendo. Na verdade, quando uma mulher fica grávida, a primeira preocupação dela é o bem-estar do bebê. A segunda preocupação dela é o parto. Ela sabe que vai doer, que passa dor, às vezes valorizam demais essa questão. E o que foi oferecido ao longo do tempo na nossa estrutura obstétrica, tanto no particular quanto no público, foi que para resolver o problema da dor se fazia uma cesárea, né? Então ficou essa imagem, né? Não se achou não se oferecem outras coisas, né? Então a mulher, diante dessa possibilidade de passar um parto, em que ela tem uma questão de insegurança, dela achar que vai sofrer, que acaba optando pela cesariana ou forçando a cesariana. E a gente não foi, ao longo do tempo, criando uma estrutura para oferecer o parto em condições mais adequadas, em que se oferecesse recursos para auxílio doador, um ambiente mais favorável, né? Um parto mais suave. E a gente acabou ficando nessa situação, essa é a minha opinião, né? Uhum. E como que a gente pode resolver esse quadro, diminuir esse número de cesáreas e aumentar o número de parto normal? Então, eu penso assim, primeiro educação, né? Orientar as gestantes sobre isso, onde que ela está se envolvendo quando ela está fazendo uma cesariana. Uma coisa que eu não comentei no começo, mas a primeira cesariana tem um patamar de risco. Mas quando uma gestante já tem uma cesárea, ela passa para uma segunda, essa segunda cesariana tem mais risco. Se ela for para uma terceira, para uma quarta cesárea, isso vai acrescentando risco. Então, às vezes, as pessoas não conseguem visualizar isso a longo prazo. Ela está preocupada ali com aquele momento daquele parto. Então, educando as mulheres e elas vão exigir, então, mais a presença do parto normal. E, diante dessa exigência de parto normal, as maternidades, as estruturas têm que se adaptar e oferecer um modelo de assistência ao parto que seja mais adequado. Ok, muito obrigado, professor Carlos. A temperatura voltou a ficar amena nesta segunda-feira em Curitiba. Veja como fica o tempo nessa semana. A semana começa com calor na capital paranaense, com as máximas chegando a 28 graus hoje e terça-feira. Na quarta, a mínima é de 16 e a máxima é de 24, enquanto na quinta-feira a máxima chega a 26 graus. Já a sexta-feira deve ser o dia mais frio da semana, com a máxima não passando dos 23 e a mínima de 15 graus. E agora, uma boa notícia. O papagaio da cara roxa, nativo aqui do litoral paranaense, saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção, graças ao trabalho de pesquisadores. O papagaio de cara roxa é uma espécie que só existe na floresta de Mata Atlântica. Eles ocupam a região do litoral sul de São Paulo até o litoral norte de Santa Catarina. A população tem em torno de 6.700 indivíduos e boa parte deles, quase 5.000, vivem no litoral do Paraná. Essa região, né, ele é um dos remanescentes do bioma Mata Atlântica que ainda existe no Brasil. Então, no próprio Paraná, teve um desmatamento enorme a partir da década de 30 e sobraram alguns remanescentes, que é no litoral do Paraná e na região ali de Foz do Iguaçu. Além de predadores naturais, os papagaios enfrentam a ação do homem com a destruição da mata e também a captura para cativeiro. Nos estudos da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, a SVPS, foi identificado que a espécie estava diminuindo, pois faltavam ocos em árvores antigas, que é onde eles fazem ninhos. Então, existia uma falta de áreas próprias para o papagaio nidificar. Ele nidifica em árvores antigas da floresta, nos ocos, nas cavidades naturais. A solução, então, foi construir ninhos artificiais para que os papagaios de cara roxa, que quando formam casais e por toda a vida, pudessem se reproduzir. Foram instalados ninhos de madeira, depois a gente fez ninhos de PVC, sempre procurando imitar os ninhos naturais, as dimensões, a profundidade, e são colocados em locais altos na floresta. Então, a partir disso, isso gerou essa possibilidade de aumentar a proporção de casais que se reproduzem na natureza.
Com o trabalho dos pesquisadores, só em 2014, 107 filhotes nasceram. Com isso, o bicho passou da categoria de vulnerável para quase ameaçada, ou seja, com menores chances de extinção. Ao longo do projeto, a gente acompanhou o nascimento de mais de mil filhotes, né? Sendo que em torno de 60% conseguiram sucesso reprodutivo. E a gente fez trabalhos educativos, né, na comunidade, com os visitantes, para evitar a maior ameaça. A maior ameaça para o papagaio é a retirada, a captura de filhotes na natureza e também a destruição do ambiente. No Zoológico de Curitiba, houve a tentativa de reproduzir os animais em cativeiro, mas sem sucesso. A gente recebe animais do IBAMA, de apreensão, e de outras instituições para fazer o pareamento deles, né? E até que já formou um novo casal. O FPR Notícias fica por aqui. Acompanhe este e outros programas por meio de nossas redes sociais. A gente se vê de novo aqui na quarta-feira. Até lá!